Beleza, tá gravando já então, pessoal. Maravilha. Ok. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do curso de Logística da FATEC Sorocaba, produzido como uma atividade extensionista da disciplina de Projeto Integrador 5. Hoje vamos conversar sobre o tema Supply Chain Management aplicado a indústrias multinacionais com foco em aspectos operacionais. O nosso grupo é formado pela Ana Paula, Dayanara, Lucas e por mim, Wesley. O objetivo dessa conversa é apresentar como o AI influencia diretamente no processo logístico e como as empresas multinacionais utilizam essa estratégia para reduzir o custo, melhorar o nível de serviço e manter a competitividade global. Para começarmos a nossa análise, Ana Paula, conta pra gente onde o projeto se insere e qual a pergunta focal do nosso trabalho. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Dayanara e todos os ouvintes. Bom, o nosso projeto se insere no contexto de cadeias globais de suprimentos que hoje são extremamente complexas e interdependentes. A pergunta central do nosso estudo é: como o Supply Chain Management pode otimizar os processos logísticos operacionais em empresas multinacionais, reduzindo custos e aumentando a competitividade? Essa questão é relevante, porque multinacionais lidam com desafios grandes, como burocracia aduaneira, atrasos em portos, falhas de comunicação com fornecedores globais e custos logísticos. E neste contexto, o Supply Chain Management surge como uma estratégia capaz de ingressar fluxos e aumentar a eficiência e a melhora nos resultados. Muito obrigado, Ana, pela sua colaboração. E com base na pergunta central, Dayanara pode trazer para nós a hipótese, justificativa e os objetivos? Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Enfim, partindo dessa problemática, né, a nossa hipótese é que as ferramentas integradas, como CN ou PIC, significa Processo Operacional de Curto Prazo, e o SN ou I, significa Planejamento Estratégico, e a prática da Logística 4.0 são essenciais para que as empresas multinacionais superem gargalos logísticos e alcancem eficiência operacional. A justificativa da pesquisa, ela está no crescimento da importância da cadeia de suplemento, que se tornou fundamental para manter a competitividade internacional e reduzir custos, especialmente em ambientes de alta incerteza. Quanto aos nossos objetivos, nós buscamos analisar como atrasos pontuários e burocracias afetam a operação Fábio. Entender também como o fluxo da informação impacta o desempenho da cadeia e avaliar como a cadeia de suplemento pode melhorar processos e reduzir custos. E apresentar neste podcast, né, uma visão clara dessa análise à comunidade acadêmica. Muito obrigado, Dayanara. Lucas, a respeito do desenvolvimento da pesquisa, do que se trata dos nossos estudos, como desenvolvemos a respeito da logística e do supply chain management? Certo, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes do nosso podcast. Nessa primeira parte do desenvolvimento, nós vamos analisar a evolução da logística até chegar ao conceito moderno de Supply Chain Management. Autores como Coughlin, Baumgart, Paula, Balu e Lambert, que são referências na nossa área de logística, eles explicam que a logística deixou de ser apenas transporte e armazenagem, passando a integrar informação, planejamento e relacionamento com fornecedores e clientes. As figuras e modelos analisados no trabalho mostram como atrasos portuários, falhas no desembaraço aduaneiro e problemas de comunicação impactam diretamente a produção, o consumo de recursos e os níveis de serviço. É interessante essa fala aqui de níveis de serviço, porque pode mudar de acordo com cada cliente, né? Por exemplo,
Um nível de serviço bom para mim pode ser que eu compre 10 produtos e chegue os 10, independente do prazo, mas o nível de serviço para mim foi atendido. E o nível de serviço, por exemplo, para a Dayanara, pode ser ela comprar um produto e chegar dentro do prazo. O nível de serviço para o Wesley, por exemplo, pode ser comprar os 10 produtos, chegar dentro do prazo e o entregador dar boa tarde, cumprimentar e ser gentil com ele, entregar o produto sem avaria. Então, isso de nível de serviço é, é trazido por muitos autores, né, como uma coisa muito importante que pode elevar a, a satisfação do cliente, principalmente, que o nível de serviço ele usa como base a satisfação do cliente, só que pode variar de acordo com cada cliente, com cada fornecedor, enfim. Nós também vimos que o Supply Chain Management exige integração estratégica e cooperação entre todos os elos da cadeia, reforçando quanto a informação, quanto, quando mal gerida, cria instabilidades e custos extras. Também essa parte é muito interessante que ele traz a integração estratégica. Por que integração estratégica? Sempre quando a gente fala de algo estratégico, então a gente está falando a longo prazo. Quando a gente lembra que os processos são divididos dentro de uma empresa, o estratégico, o tático e o operacional, o estratégico sempre vai ser o objetivo da empresa a longo prazo, de 5 a 10 anos, inclusive, que são formados aí por diretores, gerentes sêniores, principalmente, que vão dar a direção para a empresa para ela seguir nos próximos aí 5 e 10 anos. E isso que traz aqui o nosso trabalho, uma integração estratégica e cooperação entre todos os elos da cadeia, é muito importante para uma cadeia de suprimentos. E incluindo também informação que bastante gente confunde erroneamente logística com cadeia de suprimento, acho que é tudo a mesma coisa. A logística, ela é uma parte da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos seria o todo. Então, a logística ela vai funcionar para cada etapa da cadeia de suprimentos. Então, por isso que o nosso trabalho ele traz essa integração estratégica junto com a cooperação no supply chain management, porque sem isso, a cadeia de suprimentos desde lá da matéria-prima até chegar no cliente final, ela não vai chegar corretamente. Vai chegar com distorções de informação, inclusive a logística, ela traz em um de seus conceitos, como os autores citados anteriormente, eles trazem, que é o gerenciamento de informação, e acima disso, o gerenciamento de informação correta. Que o gerenciamento de informações incorretas vai afetar o processo, vai diminuir o nível de serviço e também vai afetar de forma negativa a cadeia de suprimentos como um todo. Maravilha, Lucas. Eu agradeço pela sua contribuição e agora eu passo a bola novamente para a Ana, para que ela possa nos trazer uma análise sobre os custos logísticos nos quais foram obtidos os resultados nesse trabalho. Bom, nessa parte, analisamos o estudo de caso de Pereira, de 2016, que avaliou que os custos logísticos de um armazém, usando o método, né, ABC, o estudo comprovou que o custeio tradicional distorcia os custos das atividades e prejudicava tanto a análise de rentabilidade quanto a tomada de decisões. Com o método ABC, ficou claro que as atividades como movimentação interna, armazenagem, etiquetagem e expedição, representam em torno de 85% dos custos indiretos. Isso reforça a importância de métodos modernos de custeio e gestão para que as empresas multinacionais consigam visualizar corretamente seus gastos e identificar onde estão seus gargalos. Com isso, sabemos que esse resultado fortalece diretamente a nossa hipótese, que podemos compreender que sem as ferramentas adequadas não existe supply chain management eficiente. Perfeito, Ana. Então, agora, passando a bola novamente para a Dayanara, para completar os resultados obtidos até o presente momento, vamos falar então, Dayanara, a respeito da logística integrada e sua importância para o supply chain. Claro, Wesley. Então, para complementar, né, e analisar o papel da informação como elemento central do Supply Chain Management, os autores como Stalkholt, Bowerstocks, Chia Vegeto e o Fedman mostram que os atrasos na troca de informações
geram prejuízos, né? E distorcem a demanda real e aumentam o custo de toda a cadeia. Também discutimos desafios multinacionais como outsourcing, ciclos de vida, ciclos de curtos de vida dos produtos, aumento de concorrência global e necessidade de integração entre fornecedores internacionais. Esses pontos, eles reforçam que a tecnologia deste sistema integrados até o processo automatizado é indispensável para manter uma cadeia de suplementos estável e competitiva. Maravilha, Dayanara. Muito obrigado pela sua colaboração. E sendo assim, Lucas, como podemos concluir de maneira sucinta os resultados que nos trouxe até aqui? Certo? Com base em todo o estudo, né, nós concluímos que o nosso problema de pesquisa foi respondido. O Supply Chain Management realmente melhora o desempenho logístico das multinacionais, reduz custos, aumenta a eficiência operacional e melhora o relacionamento entre os elos da cadeia. A hipótese foi aceita, pois ficou claro que métodos modernos de integração informacional e uso de ferramentas como SNOP e SNOE são determinantes para enfrentar os gargalos operacionais. Só esse ponto que eu gostaria de esclarecer para os nossos ouvintes, né? Isso que o nosso trabalho traz sobre uma integração informacional e o uso de ferramentas como SNOP, principalmente a SNOP, que seria o Sales and Operations Planning, ter essa integração informacional, a gente trouxe isso porque é bastante importante dentro de uma empresa, e principalmente multinacional, que tenha o seu gerenciamento da cadeia de suprimentos muito forte por questões de envolver várias plantas em diferentes países. Então, essa integração informacional é muito importante, porque se o SNOP ele passa que ele tem uma demanda para um determinado tipo de venda, para um determinado cliente, ele passa uma informação incorreta, a produção ela vai produzir de forma incorreta. E uma empresa que tem várias outras plantas e que peças provavelmente chegam dessas plantas para realizar a produção, vai chegar peça incorreta ou vai faltar peça, e no final do processo não vai conseguir cumprir aquele prazo que foi combinado com o cliente final. E aí vai afetar diretamente o nível de serviço da empresa, a satisfação do cliente, vão ter reclamações recorrentes. Então, essa integração informacional do SNOP para com os outros setores dentro da empresa é bastante importante dentro do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, os objetivos foram alcançados, uma vez que identificamos claramente os impactos da burocracia, atrasos portuários, falhas de comunicação e distorções de custos. Isso daqui de atrasos portuários, a gente gostaria de também dar uma ênfase, porque quando atrasa o porto, às vezes não é nem. Às vezes não. Normalmente não é culpa da empresa, por conta de questões burocráticas, como a gente mencionou aqui, questões alfandegárias, ou questão da Receita Federal, porque como é um gerenciamento da cadeia de suprimentos e vêm peças de outras plantas, então pode acontecer de travar no porto, por exemplo. E aí o que é que acontece? Normalmente faz um frete aéreo. Pode ser de qualquer porto, pode ser do Brasil, ou o que acontece muito é fazer um frete aéreo de outros países, né, de outras plantas. E normalmente é pago em dólar ou na moeda do país em questão. E é muito caro. Então, esse é um grande problema também dessa burocracia que nós trouxemos no nosso trabalho e afeta diretamente, né, o gerenciamento ali da cadeia de suprimentos. E como sugestão para trabalhos futuros, propomos aprofundar a análise sobre barreiras logísticas na importação e exportação, avaliando como esses obstáculos afetam custos, lead time e competitividade geral. O lead time que nós trouxemos aqui nada mais é que o tempo de atravessamento, que seria desde a hora que um produto inicia o processo, né, o processo produtivo, até o fim desse processo produtivo, onde se tem o produto acabado. E isso está atrelado diretamente com a competitividade global, que a gente complementou aqui, e também com aquela visão estratégica que eu trouxe para vocês no início. Porque se a empresa tem um lead time muito alto, dependendo do seu tipo de produção,
Se for make to order, por exemplo, que é de acordo com o pedido do cliente, normalmente o lead time vai ser mais alto mesmo. Mas se tiver uma cadeia de suprimentos, uma gestão da cadeia de suprimentos gerida de má forma, de uma forma incorreta, uma má gestão, logo a SCM inteira dessa empresa vai ser afetada, né? Então vai afetar diretamente a satisfação do cliente, contratos futuros e clientes futuros também. E até mesmo os clientes que já estão com pedidos, que por sua vez, às vezes vão cancelar esses pedidos e nunca mais vão comprar com essa empresa. Bom, então a nossa conclusão foi essa, reforçando que nós conseguimos responder o nosso problema de pesquisa, né, testando a hipótese, nós conseguimos testar a hipótese de forma positiva, e com isso eu encerro a minha parte aqui da nossa conclusão. Maravilha, Lucas. Desta forma, então, encerramos aqui o nosso podcast sobre Supply Chain Management aplicado a indústrias multinacionais. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, ao nosso professor Marcos Antônio Canhada pelas orientações e por incentivar a produzir este conteúdo. Gostaria de agradecer mais uma vez pela participação de cada um de vocês que desenvolveram ao longo desse semestre este trabalho para que esses resultados fossem alcançados. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Wesley, e até a próxima.